Cada uma, né? Vamos lá, vamos com tudo. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, é claro, do seu confuso horário. Estamos começando mais um podcast, mais um dia feliz. Eu sou o Flávio Van Basten e estou aqui com Rafael Pinho, o habilidoso no mandarim, Mamarruhu. Hoje, nosso convidado é nada mais, nada menos do que o major do Grupamento de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Major Bento, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estou bastante ansioso, bastante feliz aí para poder participar aí do podcast de vocês aí. Vamos com tudo. Muito bom, antes de começarmos, vamos à nossa promoção de 7 anos de sorte. Basta se inscrever no nosso canal, basta curtir nossos vídeos e faturar 7 anos de sorte. Mas se você ignorar o chamado, o que acontece, Pim? Pode entrar um pássaro gigante na sua casa e você ligar pro bombeiro. Coisas assim acontecem, então fica ligado aí, porque hoje tem muita história aqui. Tanto de utilidade pública, como curiosidade também desse setor importante do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Major, seja muito bem-vindo mais uma vez. De cara a gente pergunta, o que é o Grupamento de Operações Aéreas do Estado do Rio de Janeiro? Bom, vamos lá, para vocês entenderem. O Grupamento de Operações Aéreas, conhecido como GOA, internamente, é o órgão do Corpo de Bombeiros responsável pelas atuações das viaturas aéreas, Hoje em dia nós temos os helicópteros, que são as aeronaves de asa rotativa, e nós temos os VANTs, os veículos aéreos não tripulados, mais conhecido como drones, Então, esse grupamento é o grupamento responsável por tudo que voa. A gente costuma falar lá no grupamento que tudo que voa no bombeiro é do GOA. Eu acho que não precisa explicar o que é o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, acho que todo mundo conhece, É o órgão responsável pelas demandas de defesa civil emergenciais aqui em todo o nosso estado. Qualquer coisa relativa a salvamento, resgate, atendimento pré-hospitalar. Todo mundo já conhece, graças a Deus, o número ímpar, O 193, está dependendo do Corpo de Bombeiros, liga o 193 que a gente vai chegar muito rápido. E o Grupamento de Operações Aéreas é um grupamento de apoio para todos os outros quartéis do Corpo de Bombeiros. O que é um grupamento de apoio? Você imagina que você teve uma demanda, você presenciou um acidente, teve um problema emergencial que você julga que seja de demanda do Corpo de Bombeiros, você vai ligar para o 193, vai cair num quartel mais próximo a esse evento, e esse quartel é que ele vai julgar se ele vai precisar de apoio ou não. Apoio seja ele de recurso humano, seja ele de recurso tecnológico. E aí, se ele julgar que ele precisa de apoio, ele vai acionar internamente os outros grupamentos chamados especializados. E o Grupamento de Operações Aéreas é um desses grupamentos. Ele vai ser acionado e as aeronaves vão se direcionar lá para o evento, para a gente tentar, de alguma forma, apoiar o grupamento lá da área e resolver esta demanda. Essa é a ideia. Perfeito. O GOA é a abreviação de Grupamento de Operações Aéreas. Perfeitamente, Grupamento de Operações Aéreas. E é um grupamento que dá suporte e apoio a todos os quartéis, unidades, correspondentes. Todo o estado do Rio de Janeiro. Inclusive apoio a outras instituições de segurança pública, etc. Inclusive apoio a outras instituições. O Corpo de Bombeiros, como é um órgão do Estado, quando existe uma demanda muito grande, frente a algum tipo de calamidade, algum tipo de situação que extrapola o normal, também é um órgão governamental, então, se tiver que dar apoio à Polícia Militar, à Guarda Municipal, à Polícia Civil, à Secretaria de Saúde, ou qualquer outro setor público do Estado do Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros está apto a atuar. Não tenham dúvida da quantidade de importância que esse setor nos representa aqui na população. Eu já vi que eu acho que até, às vezes, com transplante de órgãos... Já foi uma das atribuições do Corpo de Bombeiros. Hoje existe um órgão específico para cuidar de transplante de órgãos e tecidos, e é o Rio Transplante. Também é um braço da Secretaria Estadual de Saúde, também tem o seu próprio helicóptero. Trabalhamos sempre em conjunto, até na mesma base física, mas hoje em dia não é mais atribuição do Grupamento de Operações Aéreas. Interessante que a gente já vai falar sobre alguns casos que aconteceram já em várias operações do tipo, Recentemente houve Quantas aeronaves esse grupamento possui atualmente? Basicamente temos 5 aeronaves de asa rotativa, os drones, eu acredito que tem mais de 4 drones, porque estão sempre em licitações, que o objetivo é sempre
e acompanhando a tecnologia, né? O veículo aéreo não tripulado é uma coisa recente, né? Acho que em todo quanto é local, mas que está crescendo muito rápido. Então, constantemente, a gente tem que fazer melhorias, tanto na parte do próprio veículo, quanto da parte dos equipamentos que compõem o veículo, né? Muita coisa de comunicação, muita coisa de imagem. Então, constantemente, o Corpo de Bombeiros adquire peças e componentes dessas estruturas. As bases das aeronaves, se eu não me engano, tem uma na Lagoa, né? A nossa base operacional é na Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui na cidade do Rio de Janeiro. A nossa base administrativa é no aeroporto de Jacarepaguá, ali na Ayrton Senna, no bairro da Barra da Tijuca, por mais que seja aeroporto de Jacarepaguá, é da Barra da Tijuca, e a gente mescla basicamente nessas duas situações. As aeronaves tripuladas são do fabricante modelo Esquilo, né? Não são só do modelo Esquilo. Recentemente a gente adquiriu uma outra aeronave de maior porte, né? Não é da fábrica do Esquilo. Esquilo é uma bela de uma aeronave, né? O Esquilo a gente fala que é o jipão, né? Ele é o Fusquinha, é extremamente versátil, é pequeno, consegue pousar em qualquer local, tem uma aeronavegabilidade muito boa. Versátil, né? Ele é extremamente versátil, né? Os nossos pilotos constantemente elogiam aquela máquina, porque é uma máquina que é pau para toda obra. A gente falou com alguns pilotos, inclusive, que estiveram aqui no programa, né, Pinho? Exatamente. E eles falaram que o Esquilo é uma aeronave tripá, né? Que tem uma capacidade de full tank, carregamento, versátil, agilidade, né? Ela vai em todas as frentes, né? As frentes do grupamento de operações aéreas, basicamente, resgates em situações de difícil acesso, altura, montanha. A parte do mar, né? São os resgates dos banhistas que tendem a se afogar nas nossas praias, no nosso litoral. O Rio de Janeiro é banhado por litoral. E o serviço aeromédico também, né? Que é responsável, como se fosse uma ambulância, uma unidade de terapia intensiva aérea, responsável por atuação em acidentes, em afogamentos, em qualquer situação, qualquer demanda emergencial da saúde. Fora essas grandes atribuições, também temos atribuição de transporte de tropas, né? O Esquilo consegue colocar bombeiros que não são do grupamento, mas que vão atuar em, por exemplo, incêndios florestais, locais de difícil acesso, locais remotos. Tem transporte de autoridades, tem também uma coisa extremamente importante, que é o combate a incêndios florestais. Então, como você falou, né, o Esquilo tem a capacidade de transportar externamente um equipamento cheio de água para extinguir incêndios florestais. Então, como você falou, um equipamento, né, uma aeronave extremamente versátil. Agora, a operação padrão lá do GOA, quantos tripulantes e pilotos tem na aeronave, normalmente nas operações? Vamos lá, depende da operação, né? Se você for falar numa operação aeromédica clássica, né, a gente trabalha com um médico, um técnico de enfermagem, um enfermeiro e um piloto. Então, basicamente 4 componentes. Pensando num salvamento no mar, por exemplo, eu acho que as pessoas já tiveram a oportunidade de ver o helicóptero vermelho nas praias cariocas. Aí já trabalha com um piloto, um copiloto, basicamente 3 bombeiros. Vamos colocar 2 guarda-vidas, né, e um responsável pelo fiel da aeronave, que normalmente é um especialista em altura. Se formos pensar nos resgates em altura e locais de difícil acesso, a coisa inverte um pouquinho. Então, são 2 responsáveis por resgate em altura e um fiel, e o piloto e um copiloto. Então, basicamente, tem essas 3 vertentes, mas isso pode ser mesclado. Vou dar um exemplo. Em situações que há necessidade de levar um profissional de saúde nessa guarnição, as guarnições podem se tornar mistas. Então, a versatilidade do nosso grupamento vai de encontro com a versatilidade da aeronave. Então, a gente tem os nossos chavões, né? A aeronave ela não precisa pousar onde está a vítima, mas o grupamento de operações aéreas vai fazer com que o nosso tripulante operacional, que é como a gente chama o camarada que tripula essa aeronave, todo mundo do grupamento de operações aéreas é um tripulante operacional, ele vai chegar na vítima. A aeronave não precisa chegar necessariamente do lado da vítima, mas o tripulante vai chegar, seja com corda, seja com guincho,
o tripulante vai chegar na demanda. Essa base de operações que tem na Lagoa, ela também cobre o norte do estado, interior e sul do estado? Ela cobre todo o estado. Até porque o deslocamento por aeronave é bem rápido em todas Se as a gente for direções. pensar de norte a sul, né? Vamos dar um exemplo, Campos, ou então um pouquinho depois ali Itaperuna, né? Na parte, volto por outro lado, Paraty. Os E extremos, se a gente subir a serra, tem os extremos lá, Friburgo, Cantagalo, Eu aquelas acho que coisas. Lagoa, Paraty, eu acho que são 45 minutos. Em torno de de voo. 50 minutos a gente chega em qualquer local do bem rápido. do estado do Rio de É bem Janeiro. rápido. E como que é feito assim? A central vê ali a situação, aciona o grupamento aéreo, o grupamento aéreo vai resgatar a vítima, e como que funciona essa parte de levar para e o grupamento levaria para um hospital mais próximo, né? A ideia volto a falar, o grupamento local, né? Faz um pronto atendimento ali, né? O quartel local do evento, mais próximo da situação, é que ele vai julgar se vai ter que ter um apoio aéreo. Ele entra em contato com uma central de regulação, que é uma central que tem ali no centro da cidade do Rio de Janeiro, que é o comando e controle de toda a cidade, obviamente todo o estado, e aí ele entra em contato com o nosso grupamento. Nosso grupamento decola da Lagoa, vai até onde está acontecendo a demanda, e a ideia é que, se tiver que remover a vítima, vai remover a vítima para um hospital mais adequado para aquele tipo de problema, né? Por isso a grande demanda das cidades mais do interior, que dependendo da situação do acidentado, o hospital do interior não tem capacidade de absorção desse paciente, seja por recurso humano, seja por recurso tecnológico, ou falta de, né? Então a aeronave ela diminui o tempo resposta, e isso favorece o quê? A sobrevida daquela vítima. Então, quando a gente chega no local, numa cidade pequena, a tendência é a gente pousar em qualquer local, né? Pousa num campo de futebol, pousa numa estrada, num local de difícil acesso, absorve essa demanda e tenta levar ela para um hospital mais adequado possível para aquela situação. Geralmente, esses hospitais versam mais próximo daqui do centro da cidade. Então, temos hospitais da cidade do Rio de Janeiro e temos o hospital de referência de trauma, que é o Hospital de São Gonçalo, que é o hospital mais preparado para situações de trauma de todo o estado. E ele tem uma vantagem, ele tem um heliponto. Facilita demais, né? Facilita demais, que nem todos os hospitais de trauma aqui da cidade do Rio de Janeiro têm essa facilidade, o heliponto. Na verdade, só tem mais um, que é o Hospital de Saracuruna, que também tem um heliponto. Tem um heliponto também, né? Os outros prontos-socorros aqui da cidade do Rio de Janeiro não dispõem dessa situação. Isso pode fazer a diferença entre viver, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar essa demanda em qualquer local do estado do Rio de Janeiro. Na grande maioria das vezes, a gente leva para o Hospital de São Gonçalo. E, se não for o caso, em algumas situações, a gente leva para a nossa base. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros vai até o hospital mais adequado. E aí, por rádio, já prepara o transporte já terrestre. está todo... Quando dispara o evento, né, dispara a situação, toda uma cadeia de comando, toda uma cadeia de comunicação é acionada para não se perder, obviamente, tempo. Trabalho de equipe é fundamental. Um trabalho de equipe fundamental porque está até escrito aqui, né? Tempo é sangue. Quando a gente lida com situações de emergência, sobretudo da área de saúde, temos duas vertentes. Tempo é músculo, pensando em coração, pensando em situações de desamparo em doenças cardiovasculares ou coisas parecidas, e tempo é sangue quando a gente pensa em trauma, né? Tudo é relativo a quê? Quanto menor o tempo-resposta, quanto menor o tempo entre a vítima ter se acidentado, ter sofrido mal de saúde e chegar ao hospital de referência, maior é a probabilidade de sobrevida dela. A vítima sofreu um acidente e dispara um cronômetro. Existe até na literatura, né, mundial, o cronômetrozinho a gente chama da hora de ouro. Isso aí eu acho que em qualquer livro de trauma, qualquer livro da área de saúde vai mostrar isso para vocês. A hora de ouro é exatamente o que você falou. Assim que acontecer o evento, é disparado um cronômetro, e esse cronômetro corre contra o tempo, né? Corre contra a sobrevida dessa pessoa. E aí, quanto menor o espaço da nossa intervenção e a chegada a um hospital adequado, mais favorece a sobrevida da pessoa. Agora, o Rio de Janeiro é um estado que tem um litoral enorme, várias praias, o centro metropolitano com quase 10 milhões de habitantes,
a gente tem a região serrana, tem tudo isso. Aonde o bicho pega mais em atendimento? Vamos lá. Na praia ou na serra do cara que tá fazendo a trilha lá? Vamos lá. Você falou nas nossas belezas naturais, nas nossas possibilidades, né, de lazer, sobretudo. Mas o importante também é pensar que a cidade do Rio de Janeiro, acho que todo o estado do Rio de Janeiro é um estado extremamente com apelo turístico. Então, a quantidade de pessoas que vêm para o nosso estado para fins turísticos é muito grande. E eles exploram essas duas possibilidades, tanto a serra quanto a praia. Só que tem um porém. Quando a pessoa que não está acostumada com praia vai à praia, a probabilidade de um acidente é muito maior. E é a mesma coisa na serra. Então, é difícil falar para você qual é o vetor que tem mais problema. Acredito eu que seja praia. Pelo volume de Pelo pessoas. volume de pessoas que procuram as nossas praias. E eu esqueci de detalhe, eu falei de praia, trilhas, que é menor o volume, e também tem o acidente de trânsito também, né? O acidente de trânsito e, infelizmente, na nossa cidade tem a violência interpessoal, né? Também. Que também compete aí com os números aí desses atendimentos. Mas, sobretudo, a praia ainda é um grande filão do Corpo de Bombeiros. Tem algumas épocas, assim, que... Tipo assim, épocas e dias também, né? Porque Tem. eu imagino que ali, caramba, deve você decolar, pousar... imagina que Como é que... o feriado, muita por ter mais coisa, gente né? na praia, Existem variações. Vamos dizer, os feriados, obviamente, né, são os campeões aí de ocorrências. Férias, né, o verão, o sábado e domingo, né, o domingão de sol pro carioca, obviamente está todo mundo fora de casa e se A está fora de chance, casa, a probabilidade de dar é problema é muito maior. Então, e perto dos grandes eventos, Carnaval, às vezes, também, exatamente, grandes eventos turísticos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Carnaval, Réveillon, né? Tudo isso vai competir, vai conspirar pelo aumento significativo das ocorrências. Agora, quando a aeronave está fazendo uma aproximação do solo e precisa fazer o pouso, tem todo um protocolo de proteção do entorno, né? Lembrando que quando você vê uma aeronave do Corpo de Bombeiros pousando, está acontecendo uma emergência. Então, todo mundo tem que entender que aquilo ali é uma prioridade. A gente está pensando numa vida. Tem uma vida ali num fio de navalha. E a gente tem que pousar naquele local, custe o que custar. Né? Por que eu falo que custe o que custar? Porque existem situações que vai trazer algum tipo de inconveniente. Por exemplo, você está na sua praia com a sua barraca de praia, né, areia, e vai ter um tumulto, vão ter pessoas querendo ver aquilo ali, as crianças ficam alvoroçadas, os cachorros ficam alvoroçados, é muito vento, tudo é um transtorno para quem está ali curtindo o seu sol, uma prainha tranquilo da vida. Então, isso infelizmente acontece, mas é a mesma coisa no trânsito. Você está no trânsito estressado, num engarrafamento, você está vendo a ambulância do Corpo de Bombeiros piar, né, atrás de você, porque ela quer passar. Agora você tem que pensar que aquela sirene ali não é para você. Aquela sirene ali é para quê? É para a vítima que está no chão, sangrando, começar a entender que o Corpo de Bombeiros está vindo me socorrer. É para salvar alguém. Tem que abrir passagem, né? Todo mundo tem a ideia que a sirene, o principal motivo da ambulância ter uma sirene não é para abrir passagem. É para o camarada que está caído no solo perceber que daqui a pouco está chegando. Então você imagina, né? Acho que todo mundo aqui já sofreu algum tipo de acidente, seja de maior gravidade ou de menor gravidade. Todo mundo já caiu de bicicleta, não tem jeito. E quando você está ali no chão desesperado, imagina qual é a melhor sensação que você pode ter. Tá chegando socorro. Você vê um barulho de uma ambulância chegando. Então, mesma coisa na ambulância, mesma coisa no helicóptero. O helicóptero também tem seus inconvenientes, sobretudo quando pousa em locais que não são adequados para um pouso de uma aeronave. Mas numa situação de emergência, entre a vida e a morte, a gente tem que pousar ali. Bloqueia a via e pousa na via. Vai ter que fazer isso. Tem todo um procedimento, tem todo um aparato. A gente tem que contar com equipes de solo, tem que contar com um treinamento muito grande do piloto e dos tripulantes operacionais dentro da aeronave. Então, é uma série de protocolos extremamente rígidos, porque primeiro a gente está pensando, né, na emergência, tem que se pensar primeiro na segurança do local, né? Por mais que a gente vamos pensar só na vítima. Não é só na vítima. É na vítima, é no entorno, nós mesmos, é na aeronave.
Então, é uma quantidade muito grande de responsabilidades que ninguém tem ideia, só está vendo aquele helicóptero vermelho que, na grande maioria das vezes, fascina as pessoas, né? Fascina as crianças. É um alvoroço danado, mas a gente está ali num estresse danado, numa tensão muito grande, porque nada, absolutamente nada pode sair errado E ali. absoluta concentração. Absoluta do procedimento. concentração e absoluta responsabilidade. Consciência de total responsabilidade em cima do grupamento. A gente sempre vê um tripulante fazendo a contenção, a proteção da área do rotor de cauda, né? Que é um local vulnerável para acidente. né? Quando a gente pensa no helicóptero, né, todo mundo tem uma ideia de um helicóptero que tem um rotor, tem uma asa, uma coisa que gira em cima, né, do helicóptero. É porque é fácil até de visualizar. Eu acho que todo mundo pensa no helicóptero, o senso comum, né, é um troço parecido com um inseto com uma coisa girando em cima. E grande maioria das pessoas esquece que também tem um rotor na cauda da aeronave, né, que também gira, mas ele gira numa velocidade muito maior que o chamado rotor principal, e a grande maioria das pessoas não consegue visualizar. Né? Então, esse é o grande problema de quando se percebe a grande aproximação de pessoas que não estão acostumadas com a operação na aeronave. O rotor traseiro é o de maior preocupação da nossa Além equipe. da ocorrência, o rotor traseiro realmente é um momento de muita tensão. Crítico, é um momento muito crítico. Porque passa um desavisado ali, você não enxerga, né? E para você ter uma ideia, aquilo ali é tão impactante que o próprio treinamento do tripulante operacional é extremamente rígido em relação a isso aí. Até o próprio bombeiro, que não é do grupamento de operações aéreas, nessas horas tem que ser contido imediatamente, tem que ser, de alguma forma, evitado, porque ele não está adaptado àquela situação. Eu vejo que nas aeronaves, quando ela pousa ali na avenida da Lúcio Costa, na beira da praia, você repara que um tripulante, às vezes, faz a contenção, porque tem muita gente na praia, ele fica ali próximo ao rotor de cauda, justamente observando se alguém se aproxima. É uma situação bem complicada. A tendência é que pelo menos 2 tripulantes, né, desçam da aeronave e tentem, de alguma forma, fazer uma contenção por qualquer pessoa que possa se aproximar de um raio considerável em torno da aeronave. Então a gente tem tripulantes apostos de plantão pronto para decolar a qualquer momento nas bases. Pronto para e em condições de. Desde o nosso equipamento é um equipamento adequado para voos visuais. O que são voos visuais? Nós não operamos por instrumentos, né? Então, nós dependemos da meteorologia, dependemos de, obviamente, visualização. Então, normalmente, o grupamento de operações opera nascer do sol, pôr do sol. Basicamente, são essas duas. Essa nossa nova aeronave, ela tem uma disponibilidade maior de operar fora desse tempo, mas em condições de locais homologados para pouso. O que são locais homologados para pouso? Helipontos e aeroportos, em situações noturnas. Há essa possibilidade. Agora, por exemplo, a equipe de solo, por exemplo, tem o guarda-vidas que está num posto da praia. Então ele aciona o bombeiro, né, o quartel local, que aciona o GOA. Isso. A partir do momento que aciona o GOA, imagino que ele está na base na Lagoa, né? Se ele não tiver em se patrulha. não tiver em patrulhamento, ou se não tiver em outro evento, é ali que a gente pousa. Quantos minutos ele consegue chegar até o local, em média, ali na Barra da Tijuca, por exemplo? 5 minutos? 6 minutos chega lá. É muito rápido. Muito rápido. Pra você ter uma ideia, da Lagoa Rodrigo de Freitas para Leblon e Ipanema, 2, 3 minutos, chegou lá. Levantou, já está ali. E, assim, em domingos ensolarados, em eventos esportivos, eu imagino que a aeronave já deve estar em patrulha, né? Porque a chance de ter chamada é quase que certa, né? Porque a gente já sabe exatamente, pela quantidade de demanda e pela experiência que o grupamento tem, os locais que podem dar problema, os horários que podem dar problema, né? Normalmente, isso acho que até o guarda-vida da praia sabe, em situações de afogamento nas nossas praias, a grande probabilidade dos acontecimentos giram depois do almoço. Pessoa já se embebedou, já está mais relaxada, já acha que pode já tudo. Já está num nível lá... De manhã cedo não tem, mas meio-dia em diante começa. De manhã cedo existe a possibilidade dos pescadores, né? As pessoas que
varam à noite pescando, e aí de manhã cedo começa a ter problema. Mas o banhista clássico, o banhista que não é carioca, né? A gente costuma brincar fora do estado, né? O mineiro, o camarada que vem de um local que não tem praia, É o que ele dá mais começa a trabalho. dar problema depois do almoço. Ele já está na sexta, na sétima. Né? Agora, o excesso de bebida alcoólica, então, atrapalha demais, né? Atrapalha muito, é um dos grandes filões. Eu não Tanto sei- para acidentes de trânsito, tanto para afogamentos. É impressionante, né? É Porque impressionante. o excesso, ele provoca acidente, ele provoca afogamento, ele provoca a briga, a confusão, dá trabalho para a polícia militar, dá trabalho, todo enfim, mundo. para os hospitais. Então, o pessoal deveria maneirar um pouquinho, né? No caso, os novos drones que estão sendo inseridos, como é que eles estão funcionando? Eles fazem patrulha também? Vamos lá. O drone, ele substituiu a aeronave em situações extremamente críticas. Por exemplo, procura de pessoas. Antes do drone, a aeronave era empregada e ficava-se horas com um vetor extremamente custoso, né? E tirando a operação aérea, né, para outros fins. Então, o drone é um dos vetores que faz essa situação agora. Pessoas perdidas em mata, pessoas perdidas embarcações perdidas no mar. Tudo isso o drone faz toda a visualização. Quando ele encontra a situação, o helicóptero vai lá e resolve. Isso é uma possibilidade. Ou seja, é um aparelho que é investimento, isso. É o investimento, né? Diminui bastante o custo, né? E favorece a operacionalidade. Muito Pode bom. ter em maior quantidade também do que helicóptero. A gente tem o quê? Hoje em 5, dia né? não tem maior quantidade, mas posso garantir para vocês que ele é mais empregado. Hoje em dia as equipes do drone não param. Porque, volto a falar, procura de pessoas desaparecidas, mapeamento de Diário. situações que podem gerar catástrofes, as próprias catástrofes são mapeadas pelos drones, então eles têm atribuições 1000. A gente não imaginava que ia ter uma demanda tão grande para um vetor. E lá em Petrópolis, com aqueles chuvas de verão, quando tem, o grupamento também é ativado para lá? Eu tive a oportunidade de ir no dia seguinte àquela grande catástrofe de Petrópolis, né? Foi numa terça-feira, às 4 horas da tarde, aquela quantidade enorme de água desceu em Petrópolis e causou aquela catástrofe monstruosa. Na quarta-feira de manhã, as aeronaves do grupamento de operações aéreas já estavam operando lá. E mesmo com todo aquele caos que estava lá, ela consegue ainda A primeira coisa aterrissar? que as pessoas têm que entender é que quando existe uma catástrofe, sobretudo climática, né, meteorológica, o teto fica muito incompatível com as operações aéreas. Então já foi uma dificuldade muito grande a gente conseguir chegar lá. A gente teve que vencer várias barreiras meteorológicas para conseguir chegar em Petrópolis. Conseguimos, graças a Deus. Quando a gente chegou lá, eu sou da área da saúde, né? Eu faço parte da equipe aeromédica, eu sou enfermeiro. A equipe aeromédica, fomos 2 equipes para lá, deslocadas para lá. E quando a gente chegou lá, a gente teve a infeliz notícia, ou a ideia que a equipe aeromédica não tinha mais nada para ser feito. Porque vocês podem imaginar que as pessoas que são acometidas por essa situação, elas são afogadas em lama e água. Então, como foi no dia anterior, infelizmente só tinham cadáveres lá. A nossa atuação aeromédica foi muito pequena. Mas nessas catástrofes, todas as especializações do Corpo de Bombeiros se transformam numa só, bombeiro. E nós fizemos resgate de pessoas que não conseguiam sair de onde estavam e que estavam na iminência de sofrer acidentes de deslizamentos. Então socorremos muitos idosos, muitas grávidas, muitas crianças de colo. Então, nessa hora da catástrofe, viramos bombeiros. Então, o que tem para fazer, a gente faz. E como é que era a logística de reabastecimento lá em Petrópolis? Você voltava para o Rio? Não, a gente não voltava, não. Primeiro a gente quando acontece uma grande catástrofe, né, daquelas proporções, o estado todo se mobiliza, né? Não é só o Corpo de Bombeiros que atua. O Corpo de Bombeiros é o primeiro a atuar, até porque é o que está mais perto, né? Quando você tem você imaginar que a primeira guarnição que chegou no local foi o grupamento de Corpo de Bombeiros de Petrópolis. Quando ele percebeu que não dava conta, ele começa a acionar os do entorno.
Então, provavelmente Teresópolis, Friburgo. E aí, quando ele percebe que a coisa extrapola a organização bombeiro-militar, outras instituições, outros vetores do Estado são chamados. E aí a Polícia Militar, a Guarda Municipal, as instituições de defesa civil. Inclusive aeronaves de outras instituições. E inclusive o Exército Brasileiro, a Marinha, a Aeronáutica, de acordo com a dimensão, com a magnitude vai em cadeia da acionando situação, mais vai recursos. encadeando novos atores para, de alguma forma, tentar dar conta daquela demanda. Naquela situação, no outro dia, já tinha um quartel do Exército Brasileiro baseando todas as aeronaves do estado do Rio de Janeiro. Pra vocês terem uma ideia, eu me desloquei numa aeronave da Polícia Militar. Então tinha um grupamento, uma equipe aeromédica num helicóptero do Corpo de Bombeiros e a minha segunda equipe aeromédica, a gente estava tripulando uma aeronave da Polícia Militar. Então quando a gente chegou lá, tinha aeronaves do Corpo de Bombeiro, aeronaves da Polícia Militar e as aeronaves da Polícia Civil e aeronaves da parte de transporte de grandes autoridades, que a gente chama a parte civil da aviação. Então, volto a falar, todas as instituições do Estado estavam empenhadas no dia seguinte, menos de 24 horas do evento. Outras aeronaves de outras instituições começaram a chegar também, né, conforme foram imaginando, conforme percebendo a magnitude do problema. Parece que é aeronave da Marinha, aeronave da Aeronáutica e assim por diante. Agora, a tripulação não é o bombeiro, ele tem que sofrer, ele precisa de algum treinamento, né? Eu falei no começo que o grupamento é um grupamento de bombeiros especializados, né? Então, para você ser do grupamento de operações aéreas, primeiro você tem que ser um bombeiro especializado, por isso que são essas 3 categorias, né? O guarda-vida, o camarada especialista em altura e montanha e o camarada da área da saúde. Esses 3, e obviamente o piloto, né? O piloto e o copiloto. Então, esses 4 elementos, eles têm que passar por uma subespecialização, que aí é o curso de tripulante operacional, para ele ter uma vivência aeronáutica da coisa, né? Ele pode ser um bombeiro especializado em salvamento no mar, como é um guarda-vida, mas ele não tem a expertise de trabalhar numa aeronave. Então, ele não tem a expertise do meio aeronáutico. O camarada da saúde é a mesma coisa, o camarada da altura é a mesma coisa. Então, há de se ter uma subespecialização. Então, todos do grupamento de operações aéreas somos subespecializados no vetor aéreo. Agora, um evento desse tamanho, esse como ocorreu em Petrópolis recentemente, a tripulação que está de folga no batalhão, lá no grupamento, no quartel, ela é chamada para... Também é acionada, foi meu caso. Nós concorremos a várias escalas e uma das escalas é a escala de sobreaviso, né? Qualquer situação, qualquer evento adverso que aconteça, existe uma escala que você imediatamente vai ser acionado. Foi o meu caso. Eu não estava de prontidão de serviço naquele dia, na quarta-feira, eu era o sobreaviso. Então, na terça-feira, depois de toda a instituição, todo o Corpo de Bombeiros perceber a magnitude do problema, começaram os acionamentos do sobreaviso. Então, na terça-feira de noite, eu já sabia que eu ia voar na quarta-feira numa equipe de sobreaviso. Então, isso efetivamente acontece. Uma A mobilização é total, dependendo novamente da magnitude do problema. Agora, Pinho, imagina aqui, né? Não é um serviço que eu estou indo lá só para poder cumprir o que precisa ser feito, né? É uma motivação a mais, mas que você está lidando com pessoas, né? Quando você está numa operação dessa, eu imagino que a motivação extrapola qualquer tipo de função básica, obrigação, né? Você está se dedicando para salvar vidas. Faz o melhor do melhor. Eu acho que o simples fato de ser bombeiro militar já tem algumas premissas, né? Nós não somos necessariamente servidores públicos não operacionais, administrativos ali, não é isso. Para você ser bombeiro militar, você tem que ter, obviamente, um que a mais, né? Você tem que ajudar, você tem que saber o que é ajudar pessoas, né? Tem que trabalhar em prol do próximo, não tem jeito. Quando você pensa num grupamento especializado, né, que vai responder a demandas nem sempre simples, pelo contrário, a grande maioria das nossas demandas são demandas para operações especiais, né? Então, obviamente,
há de ter um preparo, há de ter uma responsabilidade e, obviamente, imbuído de um espírito de salvar vidas, não tem jeito. E eu imagino que a corporação, ela deve ser muito bem recebida pela população, né? Eu imagino, né? Porque Existem algumas estatísticas que ainda falam que os bombeiros são um dos órgãos mais respeitados, mais admirados da sociedade. Quantos anos você está no bombeiro? Eu entrei no bombeiro em 2008. Eu estou no grupamento de operações aéreas desde 2011. 2011, eu não sei se você estava naquele evento trágico que aconteceu no Vale do Cuiabá, em Itaipava. Não, eu já estava no Corpo de Bombeiros, mas eu não estava no grupamento de operações Eu aéreas. lembro já. que o negócio foi crescendo de tanto tamanho que inclusive aeronaves de instituições de outros estados vieram ajudar. Como eu falei, o Corpo de Bombeiros, acredito que seja mundial, mas é mais no nosso país, tem uma mobilização muito grande, tem canais de comunicação e canais de autoajuda muito fortalecidos. Então, quando tem uma catástrofe que o Corpo de Bombeiros, com que o Estado julgue que não dá para resolver sozinho, como é o caso lá em Minas Gerais, os acidentes de Mariana, os acidentes próprio da região serrana de 2011, houveram bombeiros de outros estados, inclusive de outros países, ajudando nessas Eu lembro de uma situações. imagem que tinha aeronave do estado de São Paulo, tinha aeronave do estado de Minas, tudo em Itaipava, cara. Era um campo de futebol, devia ter umas 20 aeronaves ali descendo. É uma saindo. mobilização muito grande nessas situações. Esses últimos acidentes consideráveis lá de Mariana e o outro, me esqueci o nome da cidade, foi aquele deslizamento lá Foi Brumadinho. Brumadinho. O grupamento de operações aéreas atua nessa Também foi para lá ajudar, também né? Foram para lá. Aquilo também foi uma missão... Uma catástrofe inimaginável. Inimaginável. Um negócio assim... Grupamentos de todo o Brasil foram para lá. Inclusive, volto a falar, hein? Bombeiros internacionais, pessoas Também ajudaram, né? de renome internacional ajudaram. Caramba. E quando ocorre assim, às vezes vai ter que salvar alguém ou procurar alguém principalmente às vezes quando é uma área de mata, vale, né? E aí perde talvez a comunicação com a central. Ou não tem um sinal de celular, porque o sinal de celular hoje em dia, o GPS melhorou bastante para poder se localizar. E quando não tem nada assim, tem algum procedimento? Vamos lembrar que em situações de emergência, eu acho que a coisa mais importante na situação de emergência é a possibilidade de comunicação, né? Se não houver possibilidade de comunicação, ninguém sabe nem que você foi acidentado. Né? Você está numa estrada deserta, você bateu o seu carro sozinho, está lá encarcerado, ninguém passou, você não tem possibilidade de pedir ajuda, a probabilidade de sobrevida você é mínima. Então, toda situação de emergência, primordialmente, a comunicação é um dos pilares principais. Existem situações, sobretudo em locais de difícil acesso, de áreas remotas, que os meios de comunicação eles vão se extinguindo. Mas a gente tem que lidar com vários. Né? Se for pensar só pelo telefone celular, a grande maioria das situações de locais remotos não tem essa possibilidade. Mas tem radiofrequências, existem vários tipos de comunicação entre as equipes e entre as situações que vão, de alguma forma, favorecer o nível mais básico possível de comunicação. Mas o que você falou é certo. As novas tecnologias melhoraram bastante. Hoje em dia, a gente consegue pegar uma pessoa que está perdida, por exemplo, ela aciona o GPS, né, o seu sistema de posicionamento global pelo próprio telefone celular. E a gente consegue captar isso e o socorro vai muito mais rápido. Isso efetivamente acontece, mas não é sempre. Então, existem várias técnicas, sobretudo para procurar pessoas que não existe a menor possibilidade de comunicação. Tem alguma dica para alguém que vai fazer uma trilha? Né? Geralmente se perde quem vai fazer de primeiro aventureiro. Uma dica para não evitar se perder. Essa é a primeira dica, né? Não faça aquilo que você saiba que vai dar problema. Mas é muito difícil. A gente fala assim... Porque no mato você não vê, você não tem uma noção de onde você está. Eu costumo falar que aqueles chavões que a gente tem da nossa família, da nossa avó, da nossa mãe, prudência. O que é prudência quando alguém está bêbado, né, de primeira viagem, está com uma atividade física nula, está completamente sedentário, está com uma condição de obesidade enorme, está com vários problemas de saúde e se arriscam a subir, por exemplo, a Pedra da Gávea,
que é um local de extremo difícil acesso aqui na cidade do Rio de Janeiro. Isso acontece constantemente. Tem inúmeros vídeos no YouTube de resgate na Pedra da Gávea. É impressionante. Aí você vai ver a pessoa, cara, como é que você teve Quem teve a ideia de te trazer para cá, né? Sem um guia especializado, a primeira vez que foi, o tempo tá ruim, sedentário, com vários problemas de saúde, ortopédicos, obesidade, fuma, faz tudo errado, resolveu num domingo de 40 graus subir a Pedra da Gávea. Mas sabe o que é isso, Major? É aquela lance da expectativa e realidade. Porque ele vê aquela foto na rede social linda, maravilhosa, lá em cima no alto da Pedra da Gávea. Vai lá, para você pesquisa para saber como é que faz para chegar lá. A subida já é esquisita, né? A subida normalmente dá problema na descida, né? Porque uma pessoa normal, com condicionamento físico adequado, jovem, né, com uma atividade física em dia, com pouca técnica, ele consegue subir, que a gente chama de gatinho, né? Ele vai se esgueirando ali que nem uma lagartixa. Mas na descida, como é que é? Não dá para voltar de gatinho. E aí que o negócio complica. Aí você tem que ter uma técnica, você tem que ter um equipamento, você tem que ter um camarada para te ajudar, né? Um instrutor, ou pelo menos um guia, e é nessa hora que dá problema. Na Pedra da Gávea, a Pedra da Gávea é o problema, mas a Pedra Bonita, né? Que fica do outro lado. A Pedra Bonita... É tranquilo, uma trilhazinha que... dá pra ir até de carro. Não é uma brincadeira de morrer, entendeu? A Pedra da Gávea é uma brincadeira de morrer. O problema da Pedra Bonita é que as pessoas gostam de pular com aqueles artefatos que a gente conhece como bang jump, como é que é? Asa delta, parapente, paramotor... Essas coisas, né, esses esportes radicais também são nossos grandes clientes. Eu já vi casos até asa delta, ele perde o vento ali, cai na mata, né? E aí a gente chama o cara tá arborizado, árvore, né? Ele tá arborizado, ele caiu, ele sofreu uma queda considerável, tá numa situação limite de saúde e ele não conseguiu chegar nem ao solo, ele tá arborizado. É nessas situações que eu falo que a aeronave ela tem uma possibilidade de pairar muito acima da vítima, mas não consegue chegar nela. E aí a gente vai ter que descer por corda ou por cabo. E aí é que essa é a ideia. O tripulante vai chegar na vítima. Caramba, mas como que faz? Chega na vítima, não vai botar bota a maca? Botar a maca? Depende da situação, né? Mas de uma forma geral, essa vítima vai sair dali nas melhores condições possíveis, compatíveis com seu nível ali imediato de saúde, levado para um local que a outra nave tem. Ele vai chegar no hospital. É um resgate difícil. É um resgate extremamente difícil, extremamente técnico, que tem uma miríade de situações que podem dar errado. Por isso, um treinamento constante, uma responsabilidade enorme de toda a equipe que está com aquela aeronave. É muito comum a gente ver aquele aparelho, o cesto, né? De resgate. O cesto de resgate ele é mais voltado para situações no mar, né? O exemplo uma pessoa perdeu a sua aquaticidade, né? Que é a capacidade de se manter no meio líquido por N motivos, né? Pode ter vários motivos, e essa pessoa não está conseguindo ficar na superfície. O guarda-vida da praia ele é acionado, 99% das vezes ele chega nessa vítima e ele consegue remover essa vítima para a areia. Nossos guarda-vidas de todo o Corpo de Bombeiros são pessoas absolutamente especializadas. Nesse 1% que a coisa não consegue, o que é o 1%? O guarda-vida está no mar completamente revolto, ele consegue chegar na vítima, porque ele vai sempre chegar. 100% das vezes o guarda-vida vai chegar na vítima. Se ele conseguiu chegar nessa vítima, mas ele não tem condição de trazer a vítima até a areia, aí ele chama os outros vetores. Ou a automoto aquática, que é o jet ski, ou o helicóptero. E aí o helicóptero vai com mais 2 guarda-vidas, esses 2 guarda-vidas pulam na água e aí eles resolvem, o helicóptero paira e lança o que você falou, a cesta, né, que a gente chama do cesto, que aí vai pescando essas pessoas junto com os guarda-vidas para levarem até a areia. Porque o guarda-vida chega do lado da vítima, vê que não tem condição de continuar a locomoção dela. Exatamente. Dá um suporte ali técnico. Mantém a pessoa viva. Ele mantém tecnicamente, inclusive mais de um banhista, né? Houveram situações de 3, 4, até 5 banhistas sendo suportados por um guarda-vida só.
Mas aí ele não tem a possibilidade de remover essas vítimas sozinho, aí por isso que ele chama ajuda. É isso aí. Já participou de cadeira elétrica? Tem algum ruído de cadeira, deve ser. Tô achando que sou eu que já começou a cadeira elétrica. Então, Já começou ali. Tô vendo um ruído ali. Eu tô tomando choque. Não sei se aqui, tá encostando em algum lugar ali. Acho que Tá tomando choque aí, não? Tô tomando choque aqui, não tô A sabendo. cadeira elétrica é para conhecer um pouco o lado humano, que a gente vai entrar nessa pegada agora para saber quem é o Major Bento, de onde ele veio, como ele chegou, porque ficou eletrizante. Você vê que passou 45 minutos aqui e parece que foram 4. Tem muita coisa ainda. Isso Ainda aqui tem vai muita coisa, pra gente poder eu falar. acho que é aqui, Major. Aqui, ó. Será que é aqui, Deve estar raspando a cadeira aí embaixo, não é não? Ah, é sim. É isso. Isso. É Então isso tá mesmo. bom. A cadeira elétrica já vai com tudo aqui. Agora acabou a eletricidade, mas vai começar a Então vamos à cadeira elétrica, ferrou. é jogo rápido aqui, rapidinho. Mas aquele antes disso... bate-bola. Exatamente. Rapaz, Mas ó. antes disso, vamos ao oferecimento da Bidu Carregadores Elétricos Veiculares Inteligentes. Basta acessar o QR Code no fundo da tela aqui e ter acesso a toda a gama de produtos disponíveis para seu veículo elétrico. Certo, Pim? Certíssimo. Vá lá no site, QR Code está na tela, ou www.bidu.com.br, vê o carregador que é para o seu carro, para o seu veículo ou para o seu comércio. Também tem lá carregador enorme, grande pra caramba, para carregar rápido, até de mais de um veículo ao mesmo tempo. E para parar e você não ficar com aquele apelido do tiozinho do shopping, o cara que carrega o carro só no shopping, entendeu? Traz um carregador a mais para sua casa para você receber seus convidados. Isso aí vai se tornar rotina daqui para frente. Então você já vai estar antenado ali, o pessoal já vai chegar na tua casa, na casa de campo, ou talvez na casa de praia, e vai ter carregador para todo mundo. Carnaval tá chegando, o Ano Novo tá aí, e vai só ficar com carregador. Sai desse perrengue aí. Pim, qual é o símbolo da Bidu? É o elefantinho. E por isso nós temos o que na mesa? Amendoim aí, ó. Tá vendo como... Essa é a hora que o convidado come um amendoinzinho aqui para relaxar. Tranquilo, a gente dá uma pausa para ele, libera ele. Mas aqui é igual operações, mano. A gente não para não, vamos com tudo aqui. Então vamos às perguntas aqui. Torce para algum time de futebol? Não. Não gosta de futebol? Não gosto de futebol. Tem uma teoria muito boa para futebol. Ah, é? Qual é a teoria? Futebol, para mim, teria que ser o campo, né? Aquele retângulo. Só que não tem que ter lateral, não tem que ter escanteio. Tem que ter uma grade semelhante ao UFC, fechado por cima também. A portinha, entram 11 jogadores para um lado, entra 11 jogadores para o outro lado, fechou a porta e joga a bola. E pau quebra. O que acontecer, aconteceu. Agora, se entrar na trave do adversário, é um ponto para você. E como é que resgata lá, o pessoal quebrado lá? Depois de 45 minutos, vê o que aconteceu, que sobrou alguém, e aí vai pro segundo tempo. Então vamos lá. Praia ou serra? Para mim, Isso. praia, mas eu fico tenso na praia porque eu fico sempre pensando nas possibilidades. de Como é que relaxa? socorro. Vai ser acionado Quem ali é que na vai se hora. afogar aqui, pô? Exatamente, esse é o problema de ser bombeiro, que você sempre vê a infeliz pior parte da situação. É, porque você trabalha com isso, foi o que eu imagino. Porque o cara tá bebendo demais. Se ele for pra água, Exatamente lá vai eu que isso. tenho que largar a família para resgatar o cidadão. É exatamente isso. Você fica olhando para aquela criança que o pai tá bebendo e a criança tá quase se afogando. Já tá Você vendo a fica situação olhando ali, né? Exatamente. Quer dizer, o periférico fica ativo ali no É radar. porque o bombeiro é bombeiro 24 horas por dia, não tem jeito. Caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Pois isso é é. verdade. Inverno ou verão? Inverno. Menos ocorrência, né? Eu acho que a gente se veste melhor, a gente, Também gosto, né, também. faz atividade física com mais empenho. Dia ou noite? Noite, né? A noite que acontece, né? Os órgãos públicos que efetivamente trabalham com a situação emergência gostam da noite porque a gente sabe que é a noite que o bicho pega. Livros ou filmes? Livros. Adoro ler. Que bacana. Folga ou plantão? Eu vou falar que é plantão, cara. Eu É. adoro meu plantão. O dia que eu tô de plantão é exatamente o contrário do happy hour. O meu happy hour é quando eu chego no serviço. Daquela sensação de pertencimento, né? É o Daquela... pertencimento, é o plantão, é vibração. A gente ali... não sei se somos os únicos bombeiros militares que ficamos loucos para ter uma ocorrência, ficamos loucos para bradar, ficamos loucos para voar, mas lá 100% dos bombeiros do Grupamento de Operações Aéreas são assim. Muito bom. Plantão de Natal ou Ano Novo? O plantão de Natal tem mais ocorrência, por mais que a gente possa imaginar. Quando eu era da ambulância e aí a gente varava à noite, né, ficava 24 horas de plantão,
O Natal dá mais ocorrência. Sério? As pessoas brigam entre si, as famílias é, brigam. né? Depois de 1h da manhã tá todo mundo chapado, começa a brigar. Cara, na minha cabeça, Ano Novo era assim, Não. o terror Acho da... que o sentimento está mais aflorado. Exatamente, os Natal. sentimentos são mais Depois desse aflorados. negócio de política, então piorou a situação. né? Exatamente. O pau quebra. As pessoas ficam muito depressivas, então tem muita tentativa de suicídio das verdade. pessoas que estão isoladas. Caramba, não É. tinha pensado por esse lado. Tem muito isso aí. O Réveillon é aquela festa, né? Aquela festa zoeira, aquela violência do cara bêbado em Copacabana, estourou fogos, tá cheio de cachaça, mas o Natal costuma ser pior. Mexe com muita emoção, né, das Mexe famílias. mexe com muito mais emoção do que o Ano Novo. Impressionante. Prefere treinamentos ou operações reais? Eu gosto muito de treinamento, eu tenho uma empresa de treinamento, eu gosto de treinar pessoas, eu gosto de treinar o camarada que saiu do zero até ele virar um super especialista. Então eu prefiro treinamento. Tá sempre se atualizando, então. Eu estou sempre me atualizando, mas lá no nosso grupamento é difícil a gente falar o que é a preferência, né? Porque a gente sempre faz na tríade, né? E eu sou adepto a isso, é operar sempre, treinar, nós treinarmos, nos treinarmos e instrução, nós instruirmos outras pessoas. Então essa tríade tem que existir sempre. Sempre num grupamento de operação especial tem que ter isso. O nosso treinamento, a nossa operação e a nossa instrução para o terceiro. Muito bom. Plantão com ou sem ocorrências? Plantão com ocorrência, é óbvio. Pra dar emoção? Tem que ter emoção. Quando o plantão não tem ocorrência, a gente fala que a gente está né? E a gente ficou detido. A gente ficou detido no nosso quartel tantas horas, porque não teve nada. Dá uma adrenalina quando tem um chamado? Dá o senso de responsabilidade. Dá Dá medo? aquele sangue. A gente tem que ter medo, sobretudo na atividade aérea. Atividade aérea, se você não tiver medo, você vira imprudente. Né? O nosso lema tem que estar claro para todo mundo, não só para a gente. O nosso plantão, ele só termina, a nossa missão só termina quando a gente volta para casa, para nossa família. Né? Então, tudo que envolve a operação, a gente tem que ter um senso de responsabilidade muito grande. A gente tem que ter claro na nossa cabeça que se não tivermos medo, viramos imprudentes. O que a gente não pode ter é pânico. O pânico é o medo infundado, né? Barata voa. Saca a barata cascuda quando você tá na rua? A barata cascuda, você olha pra ela, na rua não tem problema nenhum, né? Mas você tem medo dela, você não quer comer ela, né? Mas quando ela tá dentro da tua casa, aí virou pânico. Porque enquanto você não matar aquela barata, sobretudo quando ela voa, aí ferrou tudo. Ferrou tudo. Aí ferrou. Aí não tem bombeiro brabo, não tem ninguém brabo. Esse é o pânico. A gente não pode ter pânico. Mas o medo coloca as pessoas numa zona de alerta, né? Exatamente. A gente tem que estar com a nossa consciência situacional muito apurada. Tem que estar sabendo que se a gente escapar um pouquinho pode dar problema. E esse problema é inimaginável, né? Ele acende de uma forma monstruosa. Então, pequenas situações de erros, pequenos erros, geram situações inimagináveis. Então, a gente tem que estar sabendo disso. Muito bom. Pequenos erros, pequenos alvos, pequenos erros. Se você não tiver isso na cabeça, dá problema. Para fechar o Cadeira Elétrica, quais são os planos para o futuro? Os planos para o futuro é treinar cada vez mais pessoas. Tinha um camarada que treinava comigo, que ele falava assim, não são... Você formava uma turma de 50, de 60 profissionais, e aí ele falava assim, cara, mais 50, né, cara? Eu falei, não é mais 50 não, é menos 50, porque a gente quer treinar todo mundo. Então o objetivo é esse, é treinar. Treinar a gente, continuar na operação, até quando o meu corpo aguentar. Até quando alguém chegar e falar para você, meu amigo, agora acabou. Essa é a ideia. E sempre a tríade. Treinar pra gente, operar e instruir, que é pro próximo. Muito bom. Esse foi o Cadeira Elétrica do Major Bento aqui. Então, uma participação mais do que especial. Pode ficar à vontade de amendoim aqui, um oferecimento do Bidu. Fique tranquilo. Major, agora, a gente há pouco tempo atrás teve uma notícia, vários celulares pegaram isso, de uma aeronave que caiu no mar da Barra da Tijuca, se eu não me engano. Foi na Copacabana? Foi Copacabana, não foi? Agora, você vê uma aeronave, né, uns quilos,
estava fazendo uma operação, alguma coisa de resgate, né? Já completou 10 anos. Tem 10 anos já? Temos 10 anos disso. E a aeronave caiu na água e afundou. Foi num dia, num desses dias especiais. Foi logo no começo, foi no verão, se não me engano, em janeiro, ou no final, entre finalzinho de dezembro e comecinho de janeiro. Eu já estava no grupamento, eu não estava de serviço nesse dia, eu estava num outro serviço que eu tenho, sou funcionário da FRJ, e o grupamento estava constantemente sendo acionado para situações de resgate nas praias, e nesse resgate houve uma pane na aeronave, e o nosso piloto, na época, conseguiu fazer uma manobra extremamente arriscada para não cair em cima das vítimas e dos guarda-vidas. Ele conseguiu fazer um pouso, né, forçado na água. A aeronave, ela efetivamente não caiu. Isso é tecnicamente falando, né? Mas, obviamente, a aeronave foi a água. E aí há de se ter um procedimento operacional para esse tipo de situação. Não é uma coisa fácil de se fazer. É constantemente treinável nisso. O escape de aeronaves submersas não é uma coisa fácil. Lembrando que o rotor principal ainda está em movimento, né? E se você sair inadvertidamente da aeronave, da nacelle da aeronave, né? Da aeronave em si, você pode ir de encontro a esse rotor, e aí, obviamente, é fatal. Então, tem que ter uma técnica para isso, que isso é treinável. E, de posse desse treinamento, todos os nossos os tripulantes conseguiram abandonar a aeronave. Nenhum sofreu nenhum tipo de problema. Eles foram resgatados, né? Todos eram 2 guarda-vidas, um piloto e um fiel, que era o especialista em altura. Os próprios guarda-vidas já resolveram todos e os 4 conseguiram voltar para a areia. Ou seja, a ocorrência mudou de tamanho drasticamente. Mudou de tamanho em 3, 4 segundos. E aí tinha uma outra aeronave do grupamento, né? Dando apoio para resgatar E imediatamente, toda a confusão. né, o grupamento soube do ocorrido, foi uma outra aeronave tentar resgatar, né? Mas felizmente, né, todos eles já estavam na areia. Não houve perda Não houve perda de vidas, não houve nada, só houve perda da aeronave. Acho que foi o único evento. Infelizmente a gente já teve um outro evento um pouco mais complicado, que envolveu perda de vidas humanas, que foi a queda do avião. Foi o único avião do grupamento de operações aéreas, que já foi há mais de 10 anos, eu não estava no grupamento, mas foi o único acidente fatal da gente. O avião caiu com o piloto e um cadete, né, um bombeiro ainda em formação. Os 2 faleceram. Eu nem sabia dessa. Isso tem mais de 12, 13 anos atrás. Qual era a aeronave? Era um Air Tractor. Era uma aeronave especializada em combate a incêndio florestal. Caramba. Depois desse evento, o grupamento decidiu que não iria mais operar aeronaves de asa fixa, os populares aviões, né? Por isso que o grande filão das aeronaves são aeronaves de asa rotativa, os helicópteros. E aí o grupamento ficou sem uma aeronave, né? A Esquilo. No acidente ficou sem. Ela foi perda total, não teve Não possibilidade. conseguiu nem pegar dentro d'água, alguma coisa? Pegou no outro dia, ela foi içada. Aí já era. Para quem entende um pouco de aeronáutica, não existe não mais aproveita possibilidade. mais nada. O seguro tem todo o procedimento burocrático, mas... Será que essa aeronave foi reposta na época? Não. Ainda... A quantidade de hoje é a mesma de 10 anos atrás? Você disse... sim, desculpa, eu imaginei que ela voltou a operar. Não, ela não voltou a operar. Não. É constantemente a aquisição de aeronaves. Hoje em dia, além dessa grande que eu falo para vocês, que é um AW169, que é um helicóptero de proporções consideráveis em comparação com um esquilo, os últimos anos tivemos aquisições de 2 esquilos. Acho que a gente está em 2013. Acho que 2012 teve uma aquisição, 2010 teve outra. Então, desse tempo para cá, houveram aquisições de aeronave. Uma situação muito atípica, né? Uma aeronave do bombeiro... A da Polícia Militar a gente sabe que já, me lembro aqui rápido, foram 2 que caíram nos últimos 15 anos. Infelizmente a diferença básica da operação da Polícia Militar é porque ela conta com um outro item que vai de encontro à sua segurança, né? Que é o confronto, né? Isso a gente, graças a Deus, a gente não tem. Já tem problema demais, né? Já temos problema demais. No Rio já tivemos situações que tivemos que socorrer policiais militares em zonas chamadas quentes, né? Em pleno confronto. Mas, graças a Deus, não fomos alvejados.
no Rio não teve nenhum incidente de tentarem alvejar a aeronave? Porque de repórter já de teve, repórter. né? Porque, olha só, o problema de você saber que foi, de alguma forma, tentaram te alvejar é nulo, né? Porque você não ouve nada, não tem jeito. A gente só... Os próprios policiais, tanto civis como militares, só sabem que foram alvejados quando eles têm a oportunidade de pousar e ver os buracos, ou quando existem essas situações que são derrubados no ar, né? E que, inclusive, foi uma vez só. As outras vezes não foram panes relativos a confronto. Até porque essa zona foi muito quente, só de aeronave blindada, né? Pra você ter uma ideia, a aeronave da Polícia Civil, recentemente, ela teve, em confronto, ela passou de 20 perfurações. Acho que o fundo é blindado, né? Uma parte lateral. Tem algumas outras situações que são blindadas. Né? É uma aeronave pronta para guerra. Agora, a gente teve também, a gente estava observando a sua trajetória aqui, teve uma participação também num transplante de órgãos de um paciente. Foi recentemente, né? Como é que foi isso? A gente teve a feliz oportunidade de transitar nessa ocorrência, né? Nós tínhamos que pegar um camarada que ele chegou no dia dele na fila do transplante de rim. Ele era um renal crônico, mas ele era um camarada experimentativo, então ele estava fazendo uma escalada numa montanha entre a serra de Teresópolis e Petrópolis. A gente chama de Terepetrô, na Pedra do Sino. Eu conheço ali. Ele estava na Pedra do Sino, ele recebendo ligações de celular constantes, mas como ele estava lá na trilha dele, ele não quis nem saber. Determinada hora ele achou por bem atender, porque estavam perturbando. E aí era o sistema de transplante do Rio de Janeiro, do Rio Transplante, informando que tinha chego a hora dele, que tinha um rim esperando por ele em Juiz de Fora. Caramba! E ele tinha um tempo para chegar lá, porque é o tempo que um rim, né, um órgão fora do corpo humano, se mantém viável. E aí, como resolver isso? Caramba, logo naquela hora, né? Exatamente naquela hora. E como tem resolver prazo, isso? Né? O órgão tem prazo. Ele achou que... Não, ele falou, perdi. Tudo bem, continua aqui. Não tem jeito, deixa para a próxima. Só que quem estava organizando tudo isso pensou no Corpo de Bombeiros. Falou assim, só tem uma possibilidade desse camarada chegar a Juiz de Fora nesse tempo hábil. Acionou o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros começou a fazer o trâmite da operação, para a gente entender como é que seria. Pra vocês terem uma ideia, foi uma aeronave especializada em salvamento em altura, para tirar ele do pico da Pedra do Sino. Essa mesma aeronave, ela levou ele para Teresópolis. E voltou para o Rio, porque poderia ter uma demanda ainda em salvamento em altura. A equipe do aeromédico, que é o que estava, foi do Rio, pegou ele em Teresópolis e levou para Juiz de Fora. Chegamos em Juiz de Fora, num heliponto, num hospital particular. Uma ambulância levou ele para a Santa Casa de Juiz de Fora, que era efetivamente onde ia acontecer o transplante. O transplante foi realizado e tudo deu certo. Sem aeronave, como é que você vai fazer uma avaliação? Que história, né? E outra coisa, aí volta aquela mesma história. A nossa missão só termina quando a gente volta para o nosso lar. A missão dele, a gente terminou no heliponto de Juiz de Fora. A ambulância foi, pegou e levou para o hospital que tinha que levar, foi resolvido. Quando a gente volta de aeronave, a gente não consegue passar de Petrópolis, porque não tinha teto. Então, o que a gente teve que fazer? Um pouso de precaução, que é um pouso aonde der para pousar, porque não existe possibilidade de voo naquela hora por condições meteorológicas. Então, a gente teve que pousar num campo de futebol em Petrópolis, e dali não conseguimos mais sair. Porque não voa noturno? Não voa noturno e o tempo fechou completamente. Isso já era mais 5, 6 horas da tarde. Caramba! E aí a gente foi resgatado pela equipe de solo do quartel de Petrópolis, que trouxe a gente para o Rio. Então a ocorrência começou 2 horas da tarde, eu cheguei em casa às 10 horas da noite. E a aeronave ficou no campo de futebol? A aeronave ficou no campo de futebol, resguardada por uma equipe do Corpo de Bombeiros. No outro dia, foi uma equipe do Grupamento de Operações Aéreas, resgatou essa aeronave e voltou para o Rio. Caramba. Essa logística toda, complexidade, ninguém sabe. Foi veiculado o quê? Que deu tudo certo. Na verdade, deu tudo certo. Deu tudo certo. Né? O nosso lema foi mantido. A nossa operação só termina quando chegamos no nosso lar.
Deu tudo ok, tudo certo. Mas por uma questão de quê? Treinamento, disciplina. Não adianta a gente tentar voltar de qualquer jeito, não adianta a gente tentar enfrentar qualquer tipo de intempérie meteorológica, porque o mais importante é o quê? Que a gente volte para casa. Então a equipe decidiu em unissono que não dá mais para a gente tentar. Vamos descer. Que bacana. Isso foi muito interessante. Isso foi uma aula para a gente, né? Para a gente entender que quando a gente vai para o nosso serviço, a gente não tem hora para voltar. Então não adianta você ir para o serviço achando que o pôr do sol vai ser às 6 da tarde e 7h30 da noite você vai casar. Você não vai. E 7h30 da noite você vai na festa de 10 anos de casamento. Você não vai. Você não pode ter nenhum tipo de compromisso que possa afetar psicologicamente a tua intempérie louca de querer voltar para casa em qualquer situação. A grande maioria dos acidentes aeronáuticos acontece nessas situações. Verdade. Né? Eu tenho que chegar lá, eu tenho que transpor, eu tenho que ir para um casamento, eu tenho que ser... Isso aí dá o problema. Então a gente não tem isso na nossa cabeça. Então a gente tem a hora para chegar. A hora para sair é só quando der. E a com propriedade... toda a segurança do mundo. Perfeito. Isso é padrão, né? Não Isso tem... é padrão e faz a diferença. Faz. A propriedade era particular lá. A propriedade era particular. E olha que interessante. Era uma propriedade particular, exatamente como você falou, sem nenhuma possibilidade de comunicação. Todos os nossos celulares, éramos 4 na equipe. Piloto, eu, enfermeiro, um técnico de enfermagem e um médico. Não funcionava. Os 4 celulares, todas as operadoras não funcionavam. Todos os operadores de celular não estavam Até porque funcionando. a antena ela fica virada para baixo. Pois né? era um Ela não vale. fica pro alto. E era um vale. Não ia funcionar. Nada. E a gente falou assim, e agora? Bom, chegamos no solo. Do solo não dá para morrer. Então agora virou o quê? Uma sobrevivência. E aí a gente começou a fuçar, o que a gente vai fazer? A operação padrão é, pessoas resguardam a aeronave e outra equipe vai procurar ajuda. E eu fui com o piloto para procurar ajuda de comunicação. Um carro parou, a uns 2 quilômetros mais ou menos do local, e perguntou, viu a gente uniformizado, o macacão cor de abóbora, padrão, né? Não é uma coisa normal. Ele olhou aquilo ali e falou, vocês estão precisando de ajuda? A gente, não, cara, estamos precisando de ajuda, estamos sem comunicação. Explicamos a coisa, a gente é do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, nossa aeronave ficou parada ali, você tem como ajudar a gente? Ele entra no carro, que eu vou levar vocês na minha casa, que na minha casa tem um sistema de Wi-Fi. Caramba. E eu vou conseguir, vocês vão conseguir falar. Era uma região remota ali. Extremamente remota. Vocês vão conseguir falar com o grupamento e aí vocês dão o teu jeito. Quando a gente chega na casa do cara, o cara estava sem graça. Eu falei, gente, eu fiquei sem graça, mas eu também sou bombeiro militar. Eu sou bombeiro do quartel de Petrópolis. Fiquem à vontade, vocês estão em casa. Um bombeiro achou resgatado pelo bombeiro. Vocês estão em casa, nos ofereceu a guarida, nos ofereceu a casa, todo o conforto, lanche, alimentação, hidratação, toda a estrutura possível e a estrutura de comunicação. É aí que a gente conseguiu se comunicar com o nosso quartel. O quartel se comunicou com Petrópolis e houve a possibilidade da remoção da gente até em casa. Então, olha que coisa de louca, né? Caramba, cara. Era um história. bombeiro militar. Aí ele ficou sem graça, assim, de falar, né? Mas depois ele falou e ficou tudo. A gente tem até que dar uma menção honrosa pra esse cara, que esse cara foi maravilhoso com a gente. É tudo é sorte, né? E era uma condição de voo perigosa que estava, né? Extremamente perigosa. Não dava para passar. Não dava. Chegou uma hora que a gente tem que ter uma compatibilidade. Distância e combustível. A gente sempre leva uma quantidade considerável de combustível extra justamente para isso. Quando a gente pensa numa rota, né, e essa rota está obstruída por uma nuvem que seja, e a gente tem que, né, desviar e aquela coisa. Só que tem uma hora que isso acaba. E aí é matemático. A gente fala, cara, não dá pra gente ficar ciscando. Ciscar é você ir para um local, não dá a volta, vai para outro local, não dá a volta, vai para outro local, não dá a volta. Não dava pra gente ficar fazendo isso. Tá consumindo até porque combustível. Tá consumindo combustível e tá chegando à noite. E o tempo tá cada vez mais sendo degradado. Então teve uma hora que a gente falou assim, cara, vamos parar e vamos descer. Porque tá incompatível o tempo de voo, o combustível e a degradação meteorológica. Essas 3 situações fazem que, situação de segurança total ali. Então a gente tem que fazer um pouso de precaução. Não é um pouso de emergência, não teve nada anormal, mas é um pouso de precaução no local o mais viável o possível. E eu visualizei um campo de futebol, ali mesmo.
Então não colocou em risco a tripulação, Não colocamos em aeronave, risco nada, ninguém. tudo ok, só não vamos voltar para nossa base em tempo hábil, não há problema nenhum. E Os aí, 4 estão... aí a resguardados. equipe do quartel local terrestre... A equipe ali, do quartel local ajudou a gente, o cara disponibilizou uma viatura, pegamos os Levou. 4 e voltamos, sem problema algum. Aí vocês desceram de carro. Descemos de carro. E aí, outro plantão buscou a aeronave, é O isso? outro plantão buscou a aeronave. Subiu de Subiu de viatura. carro. Né? E voltou, sem problema algum. Tranquilo. Correto. Correto, Salvou a aeronave, não padronizado, botou em risco exatamente ninguém. isso. E a missão principal foi concluída. E a missão secundária, que Ou era seja, o rapaz lá... tudo deu certo. Tudo deu certo. Agora, você teve que entrar no espaço aéreo de outro estado, né? Outra corporação. Ele precisou alguma... Porque Comunicação? com o bombeiro... Não precisa. Não precisa? Olha só, quando você cruza qualquer espaço, independente de ser, não existe a divisão de espaço aéreo Minas Gerais, Rio de Janeiro. Não. Existe as responsabilidades de cada torre, de cada aeroporto. Então, quando você cruza, vamos imaginar, eu estou saindo aqui da Lagoa. Quando eu quero cruzar o espaço do Santos Dumont, tem que ter uma comunicação com a torre Santos Dumont. Quando eu quero cruzar o espaço do Aeroporto Internacional do Galeão, tem que haver uma comunicação com o Aeroporto Internacional do Galeão, e assim por diante. Então, a gente vai passando por onde tem torre de comunicação, você vai passando a sua reta. Ah, sim. Entendeu? Na verdade, você só pegou autorização da corporação para ir lá. A missão era essa, né? Ah, perfeito, Porque lá você pousa uma aeronave de outro estado, não tem nada a ver. Você Não passou tem direto. problema não tem. O que você tem que obviamente, reportar a sua situação à torre que está responsável por aquela área. E de Teresópolis para Juiz de Fora é rapidinho, né? Que 1 hora? Não, que isso, muito menos, mais 20 perto, minutos. É muito rápido, Muito né? rápido, muito rápido. Pega uma linha reta ali e É, vai. a vantagem do meio aeronáutico, né, é porque são linhas retas. São vias também, a gente chama de vias, você deve conhecer. Mas semelhante a ruas, né? Uhum. Tem as suas curvas, mas não é um exagero. A tendência é que sejam retas. Pô, que Não história tem essa aí. trânsito. Pô, E história é muito interessante bonita, que muito bonita. essa parte do nosso perrengue, né? A gente não veiculou, não tem Porque sentido. não né? faz sentido. Não faz Procedimento sentido. padrão, tudo controlado, todo mundo Exatamente. seguro. E o camarada lá, a gente ficou brincando que o problema dele, do camarada do renal crônico, apesar dele ser um atleta, o cara era um atleta, ele já tinha tido um transplante de rim entre vivos, entre o irmão dele. O irmão dele doou um rim para ele. Depois de um tempo teve uma incompatibilidade. Caramba. Ele teve que voltar para a hemodiálise, né, que é um processo de filtragem do sangue, para as pessoas entenderem. Para quem tem algum tipo de disfunção renal nos rins. E aí, depois de um tempo, houve essa oportunidade. E aí, ele não urinava, né? Porque ele fazia a sua depuração do sangue pela uma máquina, uma hemodiálise. E aí, a gente ficou brincando, pô, cara, vamos ver se tu vai mijar hoje. Ele veio brincando com ele. E aí, ele, depois que apareceu, teve várias entrevistas aí com ele, várias mídias gostaram dessa história. E aí, ele depois falou, tô urinando já, beleza. Interessante, Porque né? tu não pode perder, né? Porque eu acho que é isso. Posso estar falando besteira aqui. Mas a compatibilidade tem uma série de características. Encaixou. Né? Deu match ali, né? Encaixou. Exatamente. Tem que ir atrás do cara, porque tem Pois é. tempo do órgão, né? Isso foi um empenho muito grande da equipe do Rio Transplante, da equipe que estava tomando conta do caso deles. Foram incansáveis. O Corpo de Bombeiros fez o trabalho braçal. Quem efetivamente montou a estrutura, o nosso comandante-geral foi uma pessoa extremamente importante nessa situação. A nossa comandante do nosso grupamento também foi uma pessoa extremamente importante nisso. Então foi não digo que foi uma triangulação de forças, porque foram mais vetores, mais pontas que se juntaram para esse negócio dar certo. E deu certo. Por isso que deu essa mídia Que toda. legal, né? Coisas Muito interessantes, né? Coisas midiáticas, né? O Ricardo, o nome dele, né? Ele estava na Serra dos Órgãos. É verdade, é verdade. E Na foi Serra na dos semana que se comemora os transplantes aqui no Brasil. Então foi, né? Cara, foi que midiático. evento, o negócio. né, cara? E no final deu tudo certo, cara. Graças Isso é a muito Deus, bom. deu tudo certo. Antes de a gente entrar nas histórias mais A engraçadas... gente podia contar as engraçadas É. agora também. Pô, a gente quer saber o seguinte, que a gente entrou no embalo aqui no podcast direto, com o Major aqui,
Quem é o Major Bento? Como ele surgiu e chegou até o bombeiro? Ih, rapaz, a história é longa. Eu vou tentar, de alguma Abreviar. forma, abreviar. Primeiro, a minha formação foi em educação física. Foi minha primeira faculdade. E aí, depois de 10 anos de formado, eu fiquei um pouco desgostoso com a atividade física. E eu comecei a migrar bem devagarinho para a área da saúde. E eu comecei primeiro no atendimento pré-hospitalar, como eu estou até hoje, né? São as situações da saúde, sobretudo de emergência, fora de hospital. Eu nunca me adaptei muito ao hospital. E eu comecei, antes mesmo de migrar para a área da saúde, na área de resgate e salvamento de estradas. Fui do Anjo do Asfalto, fui de várias situações, de várias organizações de resgate e salvamento. E aí eu senti a necessidade de fazer uma outra graduação. Aí eu fiz enfermagem, hoje eu me formei enfermeiro. Depois de me formar enfermeiro, eu continuei no atendimento pré-hospitalar. Então eu tive a oportunidade de trabalhar em Ponte SA, SAMU 92, vários SAMUs, e sempre com a pegada de treinamento, operação e instrução. Sempre tive essa pegada, sempre. E aí teve uma hora que eu senti a necessidade de ir para um órgão governamental. E aí surgiu a oportunidade de eu ingressar nas fileiras do Corpo de Bombeiros, isso daí desde 2008. Ingressei e aí estou até hoje. Como eu falei, em 2011 tive a oportunidade de fazer o curso de tripulante operacional, né, que era o curso de entrada para o grupamento. Logo depois a gente foi absorvido pelo grupamento e tomara que eu fique no grupamento até hoje. Então essa é basicamente a minha, bem resumida, a história profissional do Bento. Muito bacana. E você deve adorar estar nesse grupamento, né? Gosto bastante. Sempre foi o ideal, sempre foi o objetivo dentro do Corpo de Gosta de Bombeiros. voar? Gosto. Gosto de voar. Nunca, sempre gostou, assim, de aeronave, de participar Não, pelo contrário, assim, quando criança ou antes de entrar no grupamento, nunca tive esse interesse, assim, não. Nunca foi, desde criança eu gostava, olhar pro céu, ver, não, nunca tive isso, não. Mas se sente bem voando ali? Me sinto bem voando, não tem problema. De boa. Agora, em várias situações, porque quem tá acostumado com asa rotativa, sobretudo de helicópteros pequenos, passa por cada coisa, né? Que quando pega uma aeronave maiorzinha, isso aqui é quase um ônibus de turismo leito. O voo no Rio de Janeiro também deve ser um voo bonito, né? Dia de sol. A cidade do Rio de Janeiro é bonita de qualquer ângulo, mas o ângulo de cima é exagerado, é muito bonito. É bonito, mas assim, eu imagino que o melhor voo deve ser aquele de patrulhamento, né? Porque a pessoa tá mais relaxada, né? Porque quando tá voando, já vai naquele espírito pensando, tem que fazer isso, a situação é essa, já vai calculando tudo, né? Cara, a tensão, né? Eu não acho que seja tensão, seja atenção, né? O nível de consciência situacional é muito grande. Então você fica realmente alerta, é o alerta, né? Acho que a palavra mais interessante é essa. Isso independe da situação. Porque por mais que a gente queira chegar rápido, e eu sempre falo que emergência tem a ver com tempo, né? O grupamento está doutrinado para entender que a situação já aconteceu. A gente vai diminuir o tempo porque o vetor é favorável a isso. Então, o camarada do helicóptero, ele não vai pisar fundo para chegar lá o mais rápido possível. Não, ele vai pisar consciente. Porque ele sabe que ali é a melhor possibilidade de diminuir tempo. Então, não tem afobamento. Não tem nenhum tipo de ansiedade desesperadora para entrar na aeronave, para ligar a aeronave, para chegar na vítima. Tudo tem o seu tempo. E é tudo absolutamente técnico. E é tudo absolutamente pensado. Você falou do fiel algumas vezes, eu não prestei muito bem atenção. Por que é o fiel? Porque o helicóptero, pela sua estrutura física, né, o piloto tem a oportunidade de se concentrar em toda a estrutura mecânica da aeronave, né, porque a dirigibilidade de uma aeronave é semelhante, não em relação à dificuldade ou não, mas é um carro, né, então todos os teus segmentos têm algum tipo de atribuição, né? A mão direita vai para uma coisa, a mão esquerda vai para outra, o pé direito vai para uma coisa, o pé direito vai para outra. Então, é um sistema de coordenação motora e de uma inteligência cognitiva muito, muito grande, a todo tempo. Mas ele está muito voltado para o que está acontecendo dentro da aeronave. No máximo, na parte externa, na parte que ele consegue visualizar. Só que o helicóptero ele tem a cauda muito,
mais para trás do que para frente, diferente do carro, né? Então, toda a parte lateral e o auxílio na parte da frente e traseira é do tripulante operacional. Então, a gente fala que todo tripulante é o que tem alguma atribuição no voo. Então, todo tripulante é um fiel. Que ele não estiver fazendo nada da sua atribuição principal, ele é um fiel. Então, quando nós estamos nos deslocando, o aeromédico, por uma ocorrência, temos 2 fiéis. Pelo menos. É um do lado esquerdo, um do lado direito. Tecnicamente, o do lado esquerdo é o mais importante. Por quê? Porque o piloto, né, ele está do lado direito da aeronave, diferente do carro, né? O carro você está sempre do lado esquerdo do carro. Mas a aeronave é como se fosse uma mão inglesa. O piloto, ele está do lado direito. Então, se tiver que ter só um fiel, e existem situações que vão ter só 2 dentro da aeronave, por questões de peso, o fiel do lado esquerdo é o camarada mais importante. No nosso caso, no aeromédico, existe a possibilidade de ter 2 fiéis. Então, tem sempre um do lado direito e do lado esquerdo. Então, fora as nossas atribuições de profissionais de saúde, enquanto mexermos com a nossa vítima, né, com as nossas atribuições de médico, enfermeiro e técnico de enfermagem, temos que saber que somos fiéis da aeronave enquanto voo. E também enquanto pouso, porque é extremamente importante. Tá aí o nome, né? Fiel, né? Fiel, exatamente. Porque o fiel é que ele são os olhos do piloto nas áreas que ele não consegue visualizar. Tem que ter visualizar. aquela confiança total nele. Equipe. Equipe é unissono. A gente tem que ter uma linguagem própria, a gente tem que ter um gestual próprio. E é por isso que as coisas são mais fáceis num grupamento das coisas pequenas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quem está acostumado com o meio militar sabe que até os recursos humanos são, de alguma forma, separados, segregados. Praças são de um lado, oficiais são do outro, o comandante é o todo especial. Isso em torno de alojamento, em torno de alimentação, em torno disso tudo. Lá no nosso grupamento não temos isso. Todo mundo almoça a mesma comida, no mesmo refeitório, na mesma mesa, né? A proximidade que a gente tem, sabendo que a nossa operação é extremamente rigorosa em questão técnica e extremamente perigosa, favorece esse contato mais íntimo de todo o nosso grupamento. Então, obviamente tem aquela hierarquia militar, mas não era aquela hierarquia militar grosseira, né? O soldado faz tudo e o coronel não faz nada. Não, pelo contrário. A nossa comandante, ela também tira serviço na ponta. Ela também é uma piloto, né? Que legal. Então, ela também tem o seu dia de serviço. E o dia de serviço dela não tem nada a ver com comando. A equipe muda? Geralmente é alternada? Tipo assim, tem sim. As combinações, né? As combinações podem sofrer poucas mudanças. A tendência é que sejam equipes fixas, né? Então, por exemplo, eu costumo trabalhar sempre com o mesmo médico. As alas, nós chamamos de alas, né? No bombeiro como um todo, existem basicamente 4 alas, porque os serviços são sempre um serviço, 2 dias de folga, mais um serviço, né? Então, isso compreende 4 alas. Deu para entender a ideia? Entendi. Né? Você está de serviço numa segunda, né? Aí esse é a ala 1. Aí tem a ala 2 na terça, a ala 3 na quarta, a ala 4 na quinta, você está na ala sexta, desculpa, eu errei um dia, né? Então são sempre 3 para 1. E aí as alas tendem a ser as equipes entrosadas. Mas isso também é de pouca importância, porque como o grupamento tem poucos profissionais, somos mais ou menos 100, em toda a estrutura do grupamento, todo mundo se conhece muito bem. Então a gente olha para um e já sabe o que está acontecendo. A gente tem um sistema de comunicação não verbal muito apurado. E até porque o sistema de comunicação dentro da aeronave depende de quê? Comunicadores internos. Porque muito ruidosa. O ruído impossibilita. Se você tirar o fone, que é a comunicação interna dentro da aeronave, acabou a comunicação, pelo menos é verbal. Aí é visual que funciona. E a comunicação E tem código? Se não Temos. Dá um jeito? Vários códigos. Vários códigos. Vários. É o entrosamento do time, né? É o entrosamento do time, exatamente. Quando virou... primeiro, né, você pega bando.
Aí você transforma em time. Aí depois se transforma em equipe. Aí depois se transforma em família. Lá somos família. Que bacana, né? E vai tendo vai criando um vínculo de companheirismo da É um equipe, vínculo muito forte. né? Agora eu quero saber o seguinte, as histórias engraçadas aí. Que deve ter, né? Imagina. Tem, cara. Tem bastante. Bombeiro, eu costumo falar, eu acho que até falei antes aqui, que se um bombeiro conta uma história para não bombeiros, ninguém acredita. Porque são situações inverossímeis, né? Só vai acreditar se tiver um outro bombeiro. Que fala, não, é isso mesmo, eu já passei por isso, é isso mesmo. Tem situações inimagináveis, cara. Eu sempre gosto de falar, vão ter bombeiros que vão ouvir isso aqui e falar assim, cara, tu fala sempre a mesma história, a mesma história. Mas eu não sei, ninguém sabe, o pessoal tem uma grande parte aí que não sabe. Mas é uma história também. muito engraçada, cara. Eu não estava no grupamento de operações aéreas ainda, eu estava no quartel da Gávea, né? A Gávea tem um quartel de corpo de bombeiros que constantemente é acionada para pegar animais pouco usuais na nossa cidade do Rio de Janeiro. Sobretudo cobras. Jiboia. Exatamente. Capivara, Coruja. entrou na casa dos outros. Esses bichos, assim, um pouco mais Jacaré. selvagens. Aqui O pessoal da Barra, do GBS, costuma pegar muito jacaré. A galera da Gávea costuma pegar mais animais exóticos e de pequeno porte, porque é o habitat ali na Floresta da Tijuca, né? Então, eu estava dia 24 de serviço, 24 de dezembro, né? A gente estava fazendo uma ceia. A ceia do bombeiro no dia 24 de dezembro, ela é um pouco antes de meia-noite. Já falei por quê, porque depois de meia-noite as coisas começam a acontecer, né? Então a gente ceia antes, a gente estava ceando em torno de 8h30, 9 horas da noite. Aquela ceia clássica, né? Todo mundo reunido na mesa, aquelas iguarias de Natal. Daqui a pouco vem o comunicante é o cara que recebe a demanda via 193. E aí ele chegou para mim que nesse dia eu era o mais antigo hierarquicamente é o que efetivamente responde para algumas situações, tem algumas situações operacionais dentro do quartel. E aí ele falou, comando, tem uma demanda aqui, ligou a Dona Maria, que eu não me lembro o nome dela, falando que no prédio dela entrou uma ave maior que ela. Aí eu falei, gente, peraí. Dona Maria já deve estar, né? Cheio de cidra, né? Tomou um a mais, tomou um vinhozinho, a família toda reunida. Comando, ela já ligou várias vezes e ela tá meio nervosa. Então, isso é uma das... que chama a atenção do comunicante do Corpo de Bombeiros, são ligações sucessivas, né? Gerando índice ali para aquela situação. Você imagina, você tá em plena Avenida Brasil, você vê um atropelamento, você liga. Aí quem passa liga de novo. Liga. Depois da 3, 4, pode ir que é verdade. É verdade. É verdade. E nessa aí eu falei, cara, ela ligou várias vezes, cara. Vai uma viatura lá. Aí foi a viatura lá, despretensiosa. É uma ave? Pô, essa mulher já tá, né? Maior que ela. Maior que ela. Que tá louca, pô. Isso deve ser uma galinha. Aí pegaram uma... Como é que se diz? Uma gaiolinha. Um pouco maior que essas gaiolas normais. Faz um pulsar. Um gaiolazinho pra pegar cachorro, um pouco maior. E foram lá. E aí eu não tava nessa guarnição, eu era da ambulância. A ambulância não foi uma outra equipe. E aí quando volta, vem cá, comando, vem cá, ver, cara. Abriram a viatura, era uma ave, mano, desse tamanho. Era um tuiuiu, aquele bicho lá do Pantanal, grande pra caceta, com um bico que parecia um antebraço. E ele tava nervoso, o bicho tava, né? Não, eles você conseguiram... dá um Google aí pra você saber o que é um Pega tuiuiu. aí o que é um tuiuiu. E aí eu falei, cara, o que houve, cara? Ele, meu chefe, o bicho tava na garagem, sabe aquelas garagens subterrâneas? Quando a gente abriu a luz da garagem, o bicho abriu a asa, passou por todo mundo, foi um tal de bombeiro correr para um lado, correr pro outro. Foi um Deus nos acuda, meu chefe. Pegaram o bicho com tarrafa. Aquelas tarrafas de pescador. De peixe. Pegaram, embrulharam o bicho na tarrafa, jogaram dentro da viatura. E aí eu vi o bicho todo embrulhado na tarrafa ainda. Pegaram ele, pra você ter uma ideia do tamanho do bicho, botaram ele num xadrez do quartel. O xadrez do quartel é aquele xadrez, é um localzinho clássico, 6x6 ou 7x7. Prenderam o tuiuiu. E ele tava nervosão. E o tuiuiu tem uma parada, é característico dele, né? Ele tem uma articulação do membro inferior semelhante à nossa, né? Imagina, é quadril, joelho e tornozelo. Então, quando ele tá de boa, é meio que ele tá de joelho. Aí ele tá ali de boa. Quando ele se sente ameaçado,
ele abre a asa e ele levanta. Nossa. Tipo Fica assim, pra grande. aumentar, né, o tamanho, pra assustar o oponente dele. Ah, meu amigo, o bicho é grande pra caceta. E era um tuiuiu. Ficou agarrado no Ficou xadrez. agarrado. Aí depois, no dia 25, o pessoal telefona lá pro ICMBio pra vir uma equipe especializada de veterinários pra pegar Pra ele e recolher. colocar ele num zoológico, coisa parecida. Mas foi isso aí, cara. Caramba. E aí eu conto essa história, né? Tu tá brincando. Cara, tem um montão de bombeiro que eu posso falar o nome, que é só chamar ele. Eu vi, meu chefe, tava lá. Eu não sei Imagina. quem contou uma história aqui também, eu não sei se... Foi aqui, não sei se foi no programa, foi aqui no backstage, que era... Que um cara... Ele se resgatou o mesmo cara afogado 2 ou 3 vezes. Ah, isso tem, cara. Foi, Infelizmente foi. tem. Cara, assim, pô, de Foi você quem de foi? novo. Tem. É, sobretudo o pessoal de parapente e asa delta. Tem. O cara Já a se gente afogou já- na mesma tarde. a 3 gente vezes. já- Não foi, a gente escutou. Foi aqui. A é. gente já foi pegou- com o Thiago, não? Não não sei se lembro foi. agora quem foi. Reincidente. Não, eles, na hora do almoço, resgatou o cara isso. afogado, aí soltou o cara, aí quando foi de novo... Tem. Cara, eu mas- falo pra você, a história do bombeiro é difícil de acreditar. O cara já Tem. tá manguaçado ali. se É, afogou sobre 3 tudo vezes. isso, porque você tira da água e aí você não vai ficar do lado do cara ali. Mas num país que não pode beber, não tem esse tipo de ocorrência. Esses países radicais aí. Mas aí tem problemas maiores. Outros Pois é, problemas, né? exatamente. Não- Não dá não- pra o gente... O cara dizer- não bebe, o cara não dá uma relaxada, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar tenso. Aí não tem mulher, Não tem direito válvula no de país, escape, não tem é, válvula de- entendeu? A gente não pode chegar Aí vai de alguma brigar na forma- rua, vai no país do outro. Major, É difícil. incrível o podcast aqui. Fiquei aqui grudado aqui no conteúdo. Que bom. Agora, Impressionante. o Rio de Janeiro ele tem a Floresta da Tijuca e da Pedra Branca, né, maciça da Pedra Branca. O que deve ter de animais silvestres, né? Tem acho que a jaguatirica também, né? Que é aquela onça parda, não é isso? Jaguatirica, Cara, se eu não me engano. tem muito animal. Cara, o bombeiro é igual curva de rio, né? Para tudo ali. Que É. ninguém mais resolve, o bombeiro é outro. Se tiver um Exatamente. ET aqui, vão ligar pro Vai, com bombeiro. certeza, não tem a menor dúvida disso. Ah, tem um ET. Quem é que vai? O bombeiro. É pegar gato no fio. O ET de Varginha O ET de Varginha. foi o agrupamento do bombeiro. Foi o Foi lá, primeiro. foi o primeiro. Não tem dúvida que é o que vai acontecer. A história é o seguinte, que o Marco Elis Xerezi, ele foi o bombeiro que agarrou a criatura, ele morreu com... Ele teve a morte, o legista falou que ele teve falência múltipla dos órgãos horas depois. Até hoje, enterraram sem ter contato. A história é essa. Tem isso mesmo? Tem isso. Marco Elis Xerezi, ele morreu, ele agarrou, parece que teve contato com a criatura. Mas e foi uma ele- criatura mesmo? Algo... Depois algo o exército esquisito. assumiu, né? A ocorrência e tirou todo mundo. Mas o exército falou que foi um casal de anão que teve... Realmente tem vídeo, o casal de anão que teve parto. Uma história esquisita, né? Que coisa, hein? Cara, Que dá- se tiver mesmo, acho que o Entendeu? cara lá de cima, ele vai olhar assim, cara, eu não vou ficar ali no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não dá pra... Não. Não, em janeiro. Rio de Janeiro, ó, eu vou ter que correr de bala Pô, perdida. É. Eu vou ter que... rapaz, não vai dar problema, não. Pô, tem que morrer disso tudo, eu vou pra lá, pô, É, vou pra vai, Varginha, que é mais tranquilo, pô. É por isso que esses bichos de outro mundo, eles vão pro lugar mais ermos, né? Eles são malandros, eles não são bobos, não. Caramba, essa de Varginha eu não sabia dessa. Teve esse caso do bombeiro lá que faleceu. Mas vem cá, Já se já- tem um já- chamado desse lá, ó, tem uma criatura estranha lá, você parte pra dentro da operação? Cara, lembrando que o meu grupamento, ele vai ser acionado por um outro grupamento, né? Então eu não vou ter essa demanda... Ah, é verdade, alguém vai ter o toque primeiro, né? Pois é. Mas, cara, volto a falar, quem trabalha com situações de emergência, sobretudo à noite, vê cada coisa inimaginável. Inimaginável. Tem muita coisa esquisita. Muita. Olha outra coisa. Quando eu trabalhava, antes da gente trabalhar em instituições, eu trabalhava numa equipe que a gente chamava de resgate voluntário. Resgate voluntário era uma galera que não era da área da saúde, só estava empenhada em ajudar quem tivesse acidentado. A gente tinha uma base na zona sul do Rio de Janeiro. Íamos carros particulares, equipes particulares, tudo particular, nosso próprio carro, nosso próprio equipamento. Voluntários mesmo. Voluntário. Como tem em vários outros locais do Rio de Janeiro e no Brasil. E teve uma situação, isso eu estava lá, posso ter testemunha ocular. Crise bradou, a gente tinha um contato, como é que era a comunicação?
sempre quem assiste primeiro a situação de emergência, sobretudo na rua, ali na beira do asfalto, é o policial militar, né? O policial militar, ele olha aquele camarada ali caído, ele aciona via rádio a central dele. Aí ele tem os códigos dele, específicos. De alguma forma, ele fala assim, ó, central, chama o corpo de bombeiro que eu tô vendo um camarada aqui com mal súbito. O cara caiu do além e tá tendo uma crise convulsiva. Tá se batendo lá, uma crise epilética, para ficar mais claro. E a gente ouviu essa situação e partiu para lá, com os nossos carros. Quando a gente chegou lá, era em frente ao cemitério São João Batista, aquele ali em Botafogo. Em frente, no portão mesmo. Quando a gente chega lá, o cara para de ter a crise convulsiva. Isso é comum. As pessoas epiléticas que sofrem de mal epilético, eles têm aquela crise convulsiva de ficar se contraindo, todas aquelas contrações que a gente chama tônico-colônicas. Coloca ele de lado, né? Exatamente. Aí depois ele vai diminuindo, ele relaxa um pouquinho. Nessa hora que você tem que efetivamente colocar ele de lado. Grande nele. Exatamente, para ele ficar lá na tranquilidade. E foi o que aconteceu. Aí daqui a pouco ele começa, a gente botou ele sentado, aquela coisa, todo mundo tomou um cuidado com ele, tava uma chuvinha fininha, 3 horas da manhã, aquela coisa bonita, né? E aí, tipo, cara, o que houve? O que tá acontecendo? Tá tudo bem? Pô, quer ajuda, pá? Aí ele, cara, eu não sei o que acontece, toda vez que eu passo por aqui eu tenho esse troço, pô, um troço esquisito. Aí exatamente essa cara que a gente fez. Exatamente essa cara que a gente fez. Aí ele, pô, cara, por que tu não... Pô, tu passou aqui por quê? Ele, pô, eu volto do trabalho toda vez essa hora. Pô, eu vou para um local mais... Acho que ele morava ali perto, ali, naquela comunidade, logo ali em Copacabana. Não. Cantagalo? Não. Pavãozinho. Não, aquela... Ladeira da Tabajara. Exatamente. Pô, o que mais é o Google das comunidades? É o Google de Copacabana, né? E ele, acho que ele morava por aí, ele falou assim, eu sempre faço um caminho um pouco maior, mas hoje, pô, tava chovendo, eu acabei que cortei caminho, deu merda, né? E aí ele teve. Aí ele, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Aí daqui a pouco ele, pô, teve de novo. É uma situação que a gente chama de reentrante, né? É crises convulsivas reentrantes. Passa um tempinho, o cara tem de novo. É porque ele não devia estar tomando a medicação dele, e a medicação não estava disponível ali pra gente, o cara teve outra crise convulsiva. E e segura aqui, né? Dá uma proteção, aquela coisa toda. E aí, um colega nosso, da equipe do resgate voluntário, chegou, peraí, pegou alguma coisa do bolso e botou no bolso dele. Eu me lembro que ele tava com uma camisa de botão, de manga curta, com um bolsinho. Aí ele, pau, botou no bolsinho, pau, a crise, pau, parou. Botou um crucifixo. Aí o cara, meio nervoso, assim, que todo mundo fica meio chateado de passar por uma situação dessa. Não, valeu, desculpa, obrigado, pau, foi embora. Aí a gente, porra, mano, vambora daqui, 3 horas da manhã, cemitério, vamos voltar pra base. A gente voltou pra base, que era naquele posto de gasolina do Morisco, era ali que a gente ficava. Que ali tem posto 24 horas, tem a lanchonete, tinha sempre gente ali. Aí quando a gente chega lá na nossa base, e aí, cara, fala aí, cara, o que tu colocou ali no bolso do cara ali que a gente viu, a gente não quis falar nada ali. Pô, meu amigo, sabe o que eu coloquei? Um santinho. Uma paradinha que o cara era extremamente religioso, ele colocou uma medalhinha daquelas de um santinho que eu não sei te dizer qual era. E foi isso, mano. E aí, vai explicar isso aí. Vai explicar por que o cara passava em frente ao cemitério. Aí o santinho... Primeiro, por que ele passava em frente ao cemitério e tinha crise convulsiva. E depois, por que ele, no meio da crise convulsiva reentrante, que é uma parada que demora pra caramba, botou um santinho ali no peito dele e o cara, pô, volta como se nada tivesse acontecido. Valeu, obrigado, um abraço, pô, foi embora. E você tava nessa operação? Oi? Você tava nela? Esse eu vi. Ninguém te contou, não. Olha só, viu, eu tô falando, se não é bombeiro, fica na dúvida. E aí? Como é que fica isso aí? Cara, não sei. Histórias é que não falta, né? História que não falta, cara. Major, olhando para aquela câmera lá, o que você diz para quem quer se tornar um bombeiro e até mesmo se tornar um integrante do grupamento de operações aéreas do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro? A primeira coisa é que se você está pensando em ser bombeiro, você já é bombeiro. Né? Aquela ideia de quando você começa a botar uma coisa na cabeça. Não, eu quero ser isso aqui, você já é. E se você efetivamente está pensando nisso, você vai conseguir. Depende de um concurso público, depende de você passar na prova prática, da prova física, no teste físico, na prova teórica, no exame físico, no curso de formação, mas você pode ter certeza que você já é bombeiro. Se você titubear numa dessas situações, você não quis ser bombeiro. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Bombeiro é vocação, é sacerdócio. É tua profissão? É ter ganha-pão? Tem que ter salário? Tem. Digno? Tem
Tem que ter toda a estrutura possível? Tem, mas a vontade de ser bombeiro é uma só. Não tem vontade A, não tem vontade B. Tem que ser vontade. Essa é a ideia. Se você já é bombeiro, a grande maioria das pessoas, quando ingressam no Corpo de Bombeiros, almejam estar em grupamentos especializados. Não é só o grupamento de operações aéreas. Existem vários grupamentos especializados no Corpo de Bombeiros. E cada um com a sua atribuição especializada. Não tem nenhum melhor que o outro. Eu escolhi estar no grupamento de operações aéreas. Tem pessoas que escolhem estar, por exemplo, no grupamento de busca e salvamento, que é o famoso GBS, que é um grupamento especializado em busca e salvamento. Tem pessoas que gostam de ir para o grupamento o responsável pelo socorro do meio ambiente, que é o GESFAMA, dos incêndios florestais, das situações de montanha, né, que lidam com resgates em montanha, em locais de difícil acesso. Também é um especializado. Tem um que é especializado e assim por diante. Então, quando a gente fala o que você tem que ser para ir do grupamento de operações aéreas, primeiro é essa convicção de ser bombeiro. E depois, obviamente, ter uma queda pelo meio aéreo, que não é qualquer um. Se você for pegar, sei lá, 100 bombeiros e oferecer essa possibilidade, eu tenho certeza que 50 não vão querer. Falar, não, eu não. Eu não me adapto ao meio aéreo. Não gosto, não quero, prefiro ir para a praia, prefiro trabalhar na montanha, prefiro trabalhar no jet ski, prefiro trabalhar na bicicleta, prefiro trabalhar na ambulância, prefiro trabalhar no carro do fogo, prefiro trabalhar no rabecão. Tem várias atribuições e todas elas são dignas de bombeiro militar. Então, operações aéreas é para quem gosta do meio aéreo. Sensacional. Sensacional. Pinho, que podcast maravilhoso, hein? Verdade. Que bom, Tem que ter vocação para ser bombeiro. Considerações finais, Pinho. Cara, eu acho que hoje eu aprendi mais ainda a importância do bombeiro, a complexidade de situações que Utilidade o pública. cidadão comum não sabe, né? E esse tipo de informação que a gente tem aqui serve para poder tudo fluir melhor ainda. Como a gente está sendo protegido bem pela instituição Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, Sem dúvida. né? Cara, todas as histórias e os fatos me deixaram mais ainda animados, contentes, por a gente ter uma instituição tão boa, né? Dentro do nosso estado. Com várias operações grandiosas, assim, de preservar a vida, de buscar a vida, de salvamento, de levar tudo que for possível para salvar a vida das pessoas. Incrível. Verdade. Major, quero agradecer aqui. Foi um prazer tê-lo conosco. Teremos outras oportunidades. Nós estamos planejando outra agenda aqui com uma dupla ainda, nesse tema, que esse tema aqui é magnífico. Tá? Tragam mais bombeiros. Vamos trazer. Besteira. Tem mais bombeiro que fala melhor que eu. Então, a gente já está deixando a agenda aberta aqui para que você possa trazer mais histórias para a gente e a gente continuar esse papo aqui. Vamos sim, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua presença e a disponibilidade de ter nos recebido aqui. E não esqueçam. Certíssimo. Tempo é sangue. Tempo é sangue. Operações. Obrigado, gente. Mais um dia feliz aí. Mano, pô, Bento, que maneiro, cara. Eu já tô aqui pensando que